Antes de mergulhar nessa história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Aqui, cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. As meninas puxaram o pai e lhe mostraram um mendigo. Igor congelou quando viu uma mulher que se parecia muito com sua mãe, a mesma expressão marcada pelo sofrimento, mas anos de pobreza e privação haviam alterado profundamente suas feições. Um arrepio percorreu sua espinha, e uma onda de memórias esquecidas o inundou. Igor não cresceu em um ambiente gentil ou protetor. Sua infância foi marcada por um forte contraste entre sonhos despedaçados e a dura realidade da pobreza. No bairro onde ele cresceu, as casas estavam amontoadas como carcaças abandonadas de vidas, corroídas por anos de negligência. O chão sempre parecia úmido, o céu frequentemente coberto de cinza e o ar pesado de desespero permeava cada canto das ruas. As crianças raramente brincavam ao ar livre, suas risadas abafadas pelo clamor dos adultos lutando contra demônios invisíveis, dívidas, promessas quebradas, esperanças frustradas. Seu pai, um homem taciturno e distante, nunca foi capaz de trazer o aconchego de um lar. Em vez de se envolver na educação dos filhos, ele escolheu fugir. Fugindo para bares, para noites sem fim, esquecendo tudo que um dia pareceu importante. Quanto à mãe, embora fisicamente presente, deixou que sua alma se dissipasse aos poucos, afogada no álcool e na tristeza. Faltavam-lhe armas para combater a miséria que se aproximava dela. Ela, antes tão cheia de vida, havia se transformado em uma silhueta borrada, um fantasma de si mesma, que passava os dias cuidando de tudo, exceto de si mesma e dos filhos. Às vezes, Igor se perguntava se ela já havia tido sonhos ou se a realidade a havia esmagado tão brutalmente que ela havia parado de alimentá-los. Sua dor era evidente em cada movimento, no olhar que ela lançava para a porta sempre que pensava que a solução para todos os seus males estava do outro lado. Nesse turbilhão de abandono, Igor não aprendeu nem afeição nem gentileza. Seus pais nunca o ensinaram a falar sobre suas emoções, a expressar sua dor ou seu amor. Palavras eram coisas inúteis, pelo menos na casa que ele conhecia. Para sobreviver, ele aprendeu a se fechar, a construir muros ao redor do seu coração. Suas emoções eram muito vulneráveis, muito consumidas pela dor, para que ele as deixasse transparecer. Então ele os enterrou. Ele nunca chorou, de verdade, e nunca buscou conforto. O riso, os gestos ternos, tudo isso parecia um luxo que não era para ele. O amor era apenas uma promessa vazia que ninguém cumpriu. À medida que crescia, Igor procurou escapar dessa existência que ele odiava. Ele escapou para um mundo que oferecia oportunidades, sucesso, uma vida onde dinheiro, poder e reconhecimento social se tornaram símbolos de seu valor pessoal. Ele se dedicou à carreira com energia inabalável, concentrando-se no trabalho e na construção de seu patrimônio, acreditando que a independência financeira e o sucesso profissional seriam suficientes para protegê-lo das sombras do passado. Mas, apesar de seus sucessos, Igor nunca conseguiu preencher o vazio deixado nele por sua mãe, seu pai e sua infância. Ele tentou esconder suas feridas atrás de uma máscara de confiança, convencendo-se de que suas realizações eram a única maneira de mostrar ao mundo que ele era mais do que o garoto que um dia foi, mais do que aquele produto da pobreza. Naquele dia, porém, naquele preciso dia, tudo mudou. As filhas de Igor, duas jovens brilhantes e animadas, o levaram para passear. Eles realmente não entendiam a dor do pai nem a amargura que ele carregava dentro de si. Para eles, o pai era um homem de sucesso, alguém que parecia ter tudo. Eles o amavam, mas não viam a pessoa destruída que ele escondia atrás de sua máscara de horror controlado. Eles o levavam em ocasiões simples, passeios, saídas em família, como se quisessem mantê-los unidos em uma doçura que Igor nunca havia conhecido. Pai, venha ver esta pobre mulher. Ela parece perdida, disseram eles, inocentemente sem saber que, para o pai, a pobreza não era apenas uma questão de curiosidade. Ela falou de anos de humilhação e desespero. Quando pararam em frente à mulher sentada na calçada, com o casaco desgastado por anos de luta, o olhar vazio tomado pela dor de milhares de sofrimentos, Igor sentiu o coração apertar no peito. Seus olhos se fixaram nela, sua respiração ficou mais curta, mais irregular, como se ele tivesse acabado de cair em um abismo. Essa mulher, desfigurada pelo tempo e pela pobreza, lembrava-lhe alguém que ele conhecera, sua mãe. Um arrepio percorreu sua espinha e suas pernas começaram a tremer,
como se toda a dor do passado estivesse voltando para assombrá-lo de uma só vez. Ele a viu novamente, sua mãe, com seu olhar cansado, quebrada por uma vida que ela não fora capaz de controlar. O mesmo olhar perdido que ele agora via nos olhos daquela mendiga. A mesma expressão de uma mulher cansada de lutar contra o mundo, contra os homens, contra a própria vida. E de repente, Igor se viu transportado de volta ao seu passado, um passado que ele havia cuidadosamente enterrado sob camadas de indiferença e sucesso. Ele viu sua mãe novamente, seu rosto marcado pela idade, suas mãos trêmulas, sua cabeça baixa sob o peso de anos de derrota. Ele viu novamente a solidão que ela carregava como uma coroa invisível, o vazio em seu olhar e a maneira como ela havia sido engolida por um mundo que a rejeitou antes mesmo que ela tivesse a chance de escapar. Memórias inundaram sua mente numa velocidade que ele não havia previsto. Cada momento de sua juventude voltou para ele com uma força devastadora. Ele se viu quando criança, parado ali no beco, observando sua mãe se afastar, com o rosto turvo e indiferente, sem entender por que ela havia deixado sua família se dissolver em tanta miséria. Porque ela não fez melhor. Porque ela não os amou o suficiente. O mendigo, ainda ali, na mesma postura de fraqueza e sofrimento, continuou a encará-lo. E naquele momento, Igor percebeu que não tinha visto apenas sua mãe naquela mulher. Ele tinha visto a si mesmo. Ele se viu no sofrimento e na solidão que pensava ter superado. Essa mulher, essa mendiga, era o espelho de tudo aquilo de que ele havia tentado escapar. Ele havia dedicado sua vida a fugir dessa miséria, a lutar contra ela com cada fibra do seu ser, mas havia se esquecido de lutar contra a dor que ela havia deixado dentro dele. Ele havia esquecido que ao fugir, também havia perdido algo. Algo fundamental. Algo dele. Quando era pequeno, Igor nunca entendeu por que sua mãe o havia deixado, junto com seus irmãos, naquela casa em ruínas, onde o ar era pesado, carregado de umidade proveniente das paredes mofadas. Ele se lembrava da poeira que cobria os móveis e o piso de madeira, do cheiro de mofo que pairava em todos os cômodos, como uma presença invisível que parecia envolvê-los. Amor, carinho, atenção, tudo isso lhes foi tirado, como uma promessa nunca cumprida. Seus olhos infantis buscavam constantemente um olhar reconfortante, uma palavra gentil, mas tudo o que encontrava era um silêncio pesado, quebrado apenas pelas explosões da voz de seu pai, que, assim como sua mãe, estava frequentemente ausente. Quando havia risos, eram de vizinhos barulhentos e pouco amorosos, e quando havia choro, nunca era o dele. Ele chorava com frequência, mas não ousava fazê-lo em voz alta. Ele sabia que ninguém viria. Ele nunca obteve respostas para suas perguntas. Porque sua mãe foi embora um dia sem avisar, sem dar explicações. Porque ela não voltou. Porque ela o deixou, junto com seus irmãos, sozinho com o pai distante, que eles não escolheram e que, ele mesmo, parecia estar fazendo de tudo para escapar da realidade. A dor de ser abandonado pela única pessoa que deveria amá-lo consumia silenciosamente. Ele cresceu com esse vazio dentro de si, essa gritante falta de afeto e segurança. E, no entanto, era um vazio que ele aprendeu a ignorar, a mascarar sob o peso de suas ambições e sucessos futuros. Ele disse a si mesmo que eventualmente entenderia, que um dia, com o tempo, as coisas fariam sentido. Mas ele também sabia, no fundo, que não era o tempo que curava as feridas, apenas a distância que ele colocava entre si e seu passado. Um passado que ele evitou como uma praga, um passado que ele rejeitou para construir uma vida melhor. Quando ele era adolescente, essa ausência da mãe tomou uma nova forma. A ausência havia se transformado em uma raiva que ele não sabia como expressar, um sentimento de traição misturado com culpa. Ele jurou nunca cair na mesma espiral que sua mãe. Ele nunca suportaria o mesmo sofrimento, nem a miséria, nem o desamparo diante de uma vida além do seu controle. Sua mãe, no entanto, parecia ter feito sua escolha. Ela escolheu se perder em amantes fugazes, nas sombras das drogas, no esquecimento de tudo que um dia foi importante. Ela se deixou engolir, sem resistência, como uma alma perdida no oceano de seus erros. Ela deixou 2 filhos que, segundo ele, não passavam de um fardo insuportável, um fardo que ela não queria mais carregar. Ela nunca tentou encontrá-los novamente, amá-los. Eles se tornaram fantasmas do seu passado, varridos para debaixo do tapete dos seus arrependimentos. Mas aquele olhar que ele encontrou na rua naquela manhã mudou tudo. Foi como se os anos tivessem passado num piscar de olhos,
como se o tempo tivesse suspendido seu voo, e a dor que ele havia enterrado tão fundo em sua alma de repente despertou, atingindo-o com uma brutalidade que ele nunca havia previsto. Era o mesmo olhar, o de sua mãe, um olhar desprovido de luz, marcado por anos de sofrimento, más escolhas, uma vida destruída. A mulher sentada na calçada, abandonada na rua, nada mais era do que um espelho cruel do caminho do qual ele tentou escapar durante toda a vida. Seus olhos opacos, marcados pelo peso de uma existência que ela não havia escolhido, lembravam-lhe os de sua mãe, a mesma tristeza, a mesma aceitação tácita do infortúnio. Uma sombra do que ele era, do que ele poderia ter se tornado. Igor se afastou lentamente, sem dizer uma palavra, incapaz de olhar para cima, como se algo fundamental tivesse sido quebrado dentro dele. Suas filhas, atrás dele, o seguiram sem entender a profundidade do que acabará de acontecer. Eles não sabiam. Eles não podiam saber. Eles eram jovens, inocentes à sua maneira, acreditando que a pobreza era apenas mais uma faceta da vida, um fenômeno a ser observado, através dos olhos da curiosidade, mas não com a dor que isso trazia às almas presas nela. Para eles, essa mulher era uma pobre alma, mas não entendiam que, para Igor, essa pobreza representava muito mais. Era um lembrete de tudo o que ele tentou escapar: pobreza, negligência, fracasso. E o pior é que ele não só fugiu do que havia vivido, mas também do que tinha dentro dele. O desconforto de Igor era mais profundo do que ele poderia descrever. Não era apenas a mendiga que o incomodava, mas ele mesmo. Ele sentiu um desgosto que nunca havia sentido antes. Um desgosto pela sua própria indiferença, seu egoísmo, seus anos de isolamento emocional. Ele se odiava, com um ódio frio e brutal, por ter feito de sua vida um caminho de fuga. Ele se concentrou no exterior, no sucesso a todo custo, na construção de um império que lhe traria aceitação e respeito. Ele ficou preso em uma espiral de sucesso que, no final das contas, não o levou a lugar nenhum. Sua ambição o isolou dos outros, de sua própria família, de seus próprios sentimentos. Ele havia prometido a si mesmo que nunca se tornaria o que via na rua, o que via nos olhos de sua mãe, daquela mulher que ele nunca havia realmente compreendido. Ele jurou que seria mais forte do que isso. Mais forte que a miséria, mais forte que o sofrimento. Mas hoje ele percebeu que não havia realmente saído desse caminho. Ele rejeitou tudo: emoções, família, dor. Ele tentou escapar do que via como fraquezas, pensando que, deixando-as para trás, poderia se tornar melhor e mais feliz. Mas ao vê-la, ele entendeu que tudo aquilo de que ele queria fugir o havia alcançado. Ele não estava mais feliz do que antes. Talvez até pior. Luxo, conforto, sucesso, tudo isso era apenas uma máscara. Uma máscara que ele fez para esconder o que ele realmente era: um homem quebrado, fugindo de sua própria verdade. Naquela noite, Igor se viu no quarto que tivera quando criança, um quarto que não via há décadas, mas que ainda parecia vívido em sua memória. As paredes estavam desbotadas, os móveis estavam velhos e desgastados, mas tudo estava exatamente como ele se lembrava, até o menor detalhe. O piso de parquete rangia sob seus pés como em sua infância, e o cheiro de poeira, uma mistura de madeira e livros velhos, chegou até ele imediatamente, invadindo suas narinas como uma névoa familiar. Ele se jogou na cama, olhando para o teto rachado. As lembranças voltaram, imagens de sua infância marcada pelo abandono e pela incerteza. Ali, sob a sombra da janela, ele se lembrou do último dia em que viu sua mãe. Ela estava lá, sentada no sofá, com a cabeça baixa, os olhos vazios, quase opacos. Seu rosto, emaciado por anos de dependência e sofrimento, estava marcado por um cansaço infinito, e suas mãos tremiam levemente, nervosas. Ele tinha apenas 9 anos, mas se lembrava das palavras dela, carregadas de reprovação e desespero: "Não posso continuar cuidando de você. Já te dei o que pude, mas tenho meus próprios demônios para lutar." Essas palavras, ditas com voz rouca, eram como uma frase. Na época, ele não entendeu a gravidade do que elas significavam. Quando criança, ele sentiu uma mistura de confusão, raiva e tristeza, mas nenhuma das respostas que ele esperava veio. Ela colocou a mão em seu ombro, um gesto frágil, quase desesperado, como se estivesse se agarrando a ele uma última vez antes de ir embora. E então ela se foi, sem explicação, sem promessa de retorno. Ele nunca soube onde ou porquê. Ele nunca teve as respostas. Ele nunca perguntou. Em silêncio,
Ele a observou partir, sentindo um estranho alívio e um vazio abismal. O vento do passado soprava forte pelo quarto de Igor, como se as próprias paredes se lembrassem daquele dia. Mas não era mais uma criança que estava ali. Esse olhar de outro tempo, o do menino ferido, foi substituído por um homem, agora forjado por provações e sucessos. Ele havia prometido a si mesmo que nunca se tornaria o que via nela, aquela mulher destruída, derrubada por seus próprios demônios. E, no entanto, bem no fundo dele, algo estava despertando, uma ressonância distante entre sua própria busca por poder e sucesso e o caminho escuro do qual ele havia fugido. O eco dessa lembrança o sufocava a todo momento, como um fardo invisível. No dia seguinte, movido por uma força que não compreendia totalmente, Igor decidiu encontrar o mendigo. Ele precisava entender, precisava encarar aquilo de que havia fugido, aquilo que sempre havia rejeitado. Ele a procurou por horas, vagando pelas ruas escuras, procurando em cada esquina, em cada beco, pela alma perdida que havia encontrado no dia anterior. Por fim, ele a encontrou debaixo de uma ponte, abrigada sob uma velha caixa de papelão, uma figura frágil encolhida sobre si mesma. Ela parecia uma sombra, mas uma sombra viva, marcada por anos de luta para sobreviver. Quando ele se aproximou, ela o reconheceu imediatamente. Os olhos dela, cansados mas dolorosamente intensos, pousaram nele. Ela tinha os mesmos olhos da mãe, mas com um olhar mais duro, mais exausto, de uma mulher que havia perdido todas as ilusões. "Você me conhece?" ela perguntou, com a voz rouca, como se cada palavra fosse um esforço. Igor parou por um momento, um arrepio percorreu sua espinha, então respondeu: "Não, mas sinto como se te conhecesse." Foi uma admissão estranha, uma confissão de um homem que se viu cara a cara com algo maior que ele, mais antigo do que qualquer coisa que ele havia construído. Eles conversaram por horas. A mendiga, cujo nome era Mariane, contou-lhe sua história. A de uma queda lenta e inevitável, dos seus erros, dos seus arrependimentos. Ela lhe contou sobre solidão, dependência e a luta diária para sobreviver em um mundo que a havia esquecido. Mas antes de tudo, ela lhe contou sobre seus sonhos do passado. Ela já foi uma mulher cheia de projetos, paixão e ambição. Ela acreditava que poderia conquistar tudo, que tinha controle sobre sua vida. Mas a vida, com sua crueldade, a devorou, a reduziu a uma sombra do que ela havia sido. Nos olhos dela, Igor viu a mesma coisa que vira nos olhos de sua mãe. Uma luta que ambos perderam. Uma luta que ele talvez já tivesse perdido, mas de uma forma diferente. Igor não sabia exatamente o que estava procurando. Talvez ele estivesse tentando consertar seu passado, encontrar sua mãe perdida ou entender o que o trouxe até ali, a esse beco sem saída. Talvez ele estivesse simplesmente tentando entender como, em um mundo que oferecia tudo a um homem como ele se viu fugindo de suas próprias emoções, de sua própria humanidade. Mas ele sabia de uma coisa: não podia mais virar as costas para esse sofrimento. Ele teve que enfrentar tudo aquilo de que havia fugido, tudo aquilo que havia deixado para trás em sua corrida frenética pelo sucesso. Mariane, essa mendiga que tinha a mesma luz apagada que sua mãe, tornou-se um símbolo para ele. Um símbolo do que ele sempre quis evitar, mas também do que ele sempre temeu se tornar. Ele começou a visitá-la regularmente, não por caridade, mas por uma profunda necessidade de redenção. Ele a ajudou a encontrar abrigo e a se reerguer. Ele sabia que não podia mudar o passado, que o tempo que havia perdido com sua mãe havia acabado, mas talvez pudesse, finalmente, mudar sua própria história. Esse encontro com Mariane, esse confronto com seu próprio passado, despertou nele uma humanidade que ele acreditava ter desaparecido, uma humanidade que ele havia enterrado conscientemente para não enfrentar a dor. Ele não era mais o homem que era antes daquele encontro. Ele entendeu que o sucesso por si só não o salvaria. O que importava era aquilo de que ele estava fugindo: conexão humana, perdão, amor. Por meio de Mariane, ele redescobriu os fios do seu passado e, lentamente, através do contato com ela, descobriu a possibilidade de perdoar a si mesmo, de se libertar das correntes invisíveis que o prendiam em uma busca insaciável pela perfeição. Não foi o fim de sua redenção, mas talvez tenha sido o começo de um novo caminho.